Zero chance, viu, Paulo? Nenhum resultado prático. Político, talvez. É o debate. Há no Congresso Nacional uma indicação clara de que é preciso se contrapor às ideias do presidente Jair Bolsonaro. Olha, o presidente é criticado por levar para o governo militares e também fazer discursos citando antigos companheiros, exatamente de uma linha contrária à esquerda brasileira. Veja bem, esse pedido é assinado pelo deputado Hélder Salomão, que é do PT, o padre João, que é do PT, o Túlio Gadelha, do PDT, e o Camilo Capiberibe, filho de uma família do PSB do Amapá, ou seja, todos de esquerda. E há uma decisão aqui em Brasília de que cada ação do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido deve gerar uma reação geral da política, e isso em consonância também com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, Paulo, foi eleito democraticamente, foi eleito num debate aberto com a sociedade e ele nunca mudou. Aliás, o que irrita muito a esquerda brasileira é que o presidente Jair Bolsonaro continua insistentemente e irritantemente para eles com a mesma posição tomada durante a campanha eleitoral. A ponto de um grupo de deputados aqui chamar para uma conversa o ministro da Defesa e cobrar exatamente isso, esses pontos. E o ministro da Defesa respondeu que não há possibilidade desse tipo de guinada na vida política brasileira. E dizendo o seguinte, depois de muita insistência, ele diz que as Forças Armadas não estão nesta campanha e que não apoiariam se por uma decisão de alguém ou do presidente houvesse uma tentativa de golpe. Na verdade é o seguinte, o presidente se alia a esses grupos que são os grupos originários da sua vida política e da sua defesa. Da mesma forma como Lula colocou 12 pessoas ligadas às esquerdas, aos movimentos ali guerrilheiros, no seu governo quando iniciou a sua gestão na frente do Palácio do Planalto, né? Muito bem, Zé, nós vamos abrir agora a palavra aqui para o Denis Russo, jornalista. Já está dando risada, né, Denis? Já está rindo. Eu queria que você elencasse, Denis, o seguinte, você com todo o seu bom humor, eu queria que você elencasse quais são os fatos, na sua avaliação, que levam a crer que nós vivemos numa ditadura no Brasil. Nós não vivemos uma ditadura no Brasil, a gente vive um progresso de corrosão da democracia. A gente tem uma pessoa que não tem nenhum apego aos ideais da democracia ocupando o poder. Todos os dias ele usa a cadeira dele para atacar a democracia brasileira, para atacar as instituições. Ele intervém nas instituições para os seus interesses pessoais, ele demite quem ameaça investigar ele próprio e a família corrupta dele. E todos os dias ele incita as pessoas contra as instituições, contra o Supremo, contra o Congresso. Ele vai a manifestações de gente doida pedindo a volta da ditadura e apoia isso. No dia seguinte ele diz que não apoiou. Ele xinga a mídia todo dia, ele não aceita a crítica. Não é a esquerda que diz isso é uma loucura. Achei bem engraçado, na verdade, a apresentação do Zé Maria, que ele faz as coisas, ele vai torcendo a verdade para parecer que é como se o New York Times, o Washington Post, a ONU fossem todos petistas. É uma loucura isso. E realmente a democracia brasileira está sob ameaça. As instituições que vigiam a qualidade da democracia do mundo estão notando isso. O Brasil mudou de categoria. A democracia brasileira em 2020 mudou de categoria, deixou de ser uma democracia plena e passou a ser aquilo que eles chamam de democracia eleitoral, como você bem disse, né? Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, sim, ele foi eleito com alguma fraude, hoje a gente sabe, mas foi eleito pela maioria da população brasileira, a maioria quis votar nele. Então eleições ainda acontecem no Brasil, mas a qualidade da democracia está diminuindo, as instituições estão perdendo independência, estão sofrendo intervenção. Hoje em dia, hoje a gente está enfrentando uma terrível emergência de saúde pública e a gente tem no chefe do governo alguém que não liga para isso, que está fingindo que não está acontecendo e que está em campanha eleitoral. Todos os dias ele acorda e pensa, como é que eu vou criar uma narrativa que vai me ajudar a ganhar a eleição daqui a 2 anos? Isso não é só um erro,
é um crime também. Perfeito. Denis, antes de passar a palavra para o Adriles, eu queria que você entrasse num ponto, porque é o seguinte, se você está falando de ditadura, vamos falar de ditadura então. Né? Não, mas eu não estou. Venezuela, China, você tem o que para me falar a respeito disso? Não são democracias. E é para onde a gente está caminhando. Hoje em dia... Então você não apoia essas ditaduras? Você não apoia? De jeito nenhum. De Imagina, jeito nenhum. quando você leu que eu apoio a ditadura. Olha, não apoia mesmo? Não, mas Paulo, qual que é? Você vai levantar suspeita sobre mim? Eu disse alguma coisa? Não, Denis, de maneira nenhuma. Eu só acho que quem defende democracia tem que defender democracia de A a Z. Não é pela metade, claro. Não. Exato. Eu escrevi muito texto sobre a Venezuela atacando a ditadura, atacando o processo de bolsonarização da Venezuela, né? De tomar o governo só com militares, de colocando militares em postos chaves em troca de benefícios, de se proteger da justiça usando as instituições. Maduro fez igualzinho o Bolsonaro. Bolsonaro provavelmente de um jeito mais violento. Perfeito. Vamos ouvir um pouco o Adriles agora. Parece que a discussão na Venezuela na próxima eleição é, gente, vamos tomar cuidado, votar direito para a Venezuela não virar um Brasil. Tá bom. Claramente, as eleições da Venezuela foram francamente fraudadas. Não tem isso de votar direito ou votar errado. Eu acho de extrema pata de uma utopia futura. É isso que o Lula personifica na sua fala. Não é só um ato falho, é uma vontade. Ok, Adriles. Vamos então, para finalizar esse tema, ouvir um pouquinho a opinião do nosso Zé Maria, lá de Brasília. Zé? Pois olha, Paulo, me incomodou esse riso idiota aí do Denis sobre a minha fala. Eu queria dizer para ele que eu não sou esquerdista, nem direitista, nem lulista, nem bolsonarista e nem transformista. Eu sou jornalista, e jornalista de raiz, Denis. Não, naquela história de bifinho e danoninho, eu sempre preferi o bifão. Não sou gerido aí nesse tipo. E em nome dessa verdade, nós aqui lidamos com a verdade. Em nome dessa verdade, eu queria te dar uma notícia real. As tetas secaram, acabou aquele jornalismo nutrido por dinheiro público. Eu não tenho emprego público. O meu emprego é o meu trabalho, é a verdade. Em nome dessa verdade, queria dizer o seguinte: é impossível negar que há contorcionismos para dizer que o Estado está sendo atacado. Ninguém nunca defendeu a extinção do Estado, como sugere o ex-presidente Lula. Ele, como você, precisam estudar e entender que o debate é muito mais profundo, é sobre liberdades individuais e liberdades econômicas. Essas liberdades traduzem em riqueza. Denis, não existe dinheiro público, O dinheiro não nasce dos cofres públicos, o dinheiro nasce da relação do dia a dia. É no dia a dia, é ali na luta diária, levantar cedo, colocar o pé no chão e sair atrás do leão para caçar, né? É assim que se faz a história, é assim que se faz a economia. Bom, a gente então... você quer falar mais alguma coisa, Denis, a respeito? Claro. Eu quero sim, porque eu tô sendo atacado de todos os lados, agora me chamaram de idiota. Um minuto, por favor. E o nosso amigo Ladrilli tá atribuindo coisas que eu nunca disse. E daí a gente tá discutindo sobre fatos, mas eu nunca disse que Estado é quanto melhor, melhor. Eu nunca falei isso. Eu falei que existe uma falácia que está sendo defendida, talvez de forma ingênua por alguns, talvez por ignorância, talvez por maldade de outros. Tem duas questões muito diferentes que parece que, não sei se vocês estão confundindo por falta de conhecimento ou se vocês estão propositalmente confundindo. Mas tem uma coisa que é o seguinte, é o autoritarismo de um Estado. E claramente tem muitas sociedades que são socialistas ou de esquerda e que são muito autoritárias. Tem muitas sociedades que são direitas e que são muito autoritárias também. E tem uma outra questão completamente diferente, que é o tamanho do Estado. Você vai me dizer que a Dinamarca é autoritária? Você vai me dizer que a Noruega é autoritária? Você vai me dizer que a Finlândia é autoritária? São os países onde tem a melhor qualidade de vida do mundo, são países com governos socialistas. Social-democrata. Socialista não é não instrua mal o ouvinte. Social-democracia é totalmente diferente do socialismo. São países onde o debate democrático é livre. Onde quando alguém fala uma coisa que você não concorda, você não começa a chamá-lo de idiota. Onde você não manda calar a boca o repórter. São países onde tem gente de direita e de esquerda convivendo dentro do Estado. A democracia da Dinamarca, ela está muito de acordo com os preceitos socialistas. Hoje em dia, o alto executivo da Dinamarca, ele ganha 3 ou 4 vezes mais do que um pedreiro.
Mas a democracia da Dinamarca está também muito de acordo com os princípios do liberalismo, porque a Dinamarca é um dos países que tem a maior liberdade econômica do mundo. Essas coisas não estão em contradição. É uma falácia que elas estão em contradição. E se você for olhar os fatos, o Zé Maria está dizendo que eu não estudo. E eu passo boa parte da minha vida estudando. Eu leio antes de falar, eu não chego aqui e vou falando as coisas da minha cabeça. Se for olhar os números, por exemplo, do sistema de saúde brasileiro, em 1988, o Brasil resolveu criar um sistema único, universal de saúde, para que todo mundo tenha direito a atendimento gratuito de saúde. Sabe o que aconteceu de 88 para cá? A mortalidade infantil caiu 70%. A expectativa de vida subiu 10 anos. E o que aconteceu nos últimos 5 anos? Essa falácia do Estado mínimo convenceu o Brasil a desinvestir em saúde pública. A nossa saúde pública quebrou. E você vem me dizer que o Estado brasileiro é sempre grande? O investimento em saúde pública no Brasil é 1/10 daquele dos países que oferecem saúde universal. Sabe o que os impostos brasileiros financiam no Brasil? Hospital privado que recebe isenção fiscal. Você que deve ter um plano de saúde ótimo e que quando você se consulta com seu plano de saúde, você declara o imposto de renda e recebe de volta do Estado 25%. Isso é o Estado subsidiando a saúde do rico, enquanto que o pobre não tem leitos no SUS. E vocês tentam simplificar falando, isso é uma questão de direita e esquerda, não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com safadeza, tem a ver com pilantragem. Deixa eu só, Adriles, em 20 segundos, por favor, 20 segundos. Só duas coisas. De fato, Denis, 70% da mortalidade infantil, 60% da pobreza foi dirimida nos últimos 30 anos, graças ao advento do livre empreendedorismo, do livre trabalho do cidadão, para além de uma tutela do Estado. E você estuda muito, você sabe bem, eu queria salientar novamente, que Dinamarca, Suécia, Finlândia, que são social-democracias, que realmente mantêm as liberdades individuais, não tem rigorosamente nada a ver com governos socialistas autoritários, como você disse. Perfeito. Finlândia, Suécia não são socialistas, são social-democracias. Estude um pouco mais e não desinforme. Eu conheço os países. Maria, você chamou eles de socialistas, só um minuto, não Denis. são. Vamos ouvir agora o Zezé. Obrigado, viu, pela tua participação. Se você quiser fazer um comentário final. Não, é isso. É só dizer que eu sou de raiz mesmo. Trabalho com fatos e com verdades. Obrigado. Não quer me chamar de idiota de novo? Xinga de novo, vamos xingar, já que não, Denis, vamos sempre. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Denis, você hoje, acredito que é a primeira vez que esteja participando aqui, mas é importante colocar, Denis, uma coisa aqui. Diga. Existe a necessidade no Brasil da gente sentar e debater olho no olho com quem a gente diverge. Claro. Então vamos sentar e debater. Por isso que, inclusive, você foi convidado hoje. A gente sabe do seu pensamento, a gente te respeita aqui, a gente quer, de todas as formas, fazer um debate para as pessoas que estão aí nos assistindo do outro lado da câmera, de alto nível. É isso que nós vamos pregar aqui, alto nível de debate. Agora, se você discorda ou se você concorda, é uma questão pessoal. Vamos respeitar a opinião dos outros de todas as formas para fazer com que a democracia que tantas pessoas aqui nesse debate defenderam agora seja realmente efetivada. Eu vou pro break rapidinho, daqui a pouquinho a gente chamar de idiota não é isso. Daqui a pouquinho a gente está de volta, Denis. Aguenta aí que aí você vai ter oportunidade de falar.